de especialização em biotecnologia da Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista. Eu sou a professora Alessandra Mus Ribeiro e essa é a nossa segunda aula do módulo Neurociências Aplicadas à Biotecnologia. O tema da nossa aula são produtos naturais, uma fonte de novas moléculas para o tratamento de doenças do sistema nervoso. Os tópicos a serem abordados nessa aula são o uso de produtos naturais, uma história de sucesso e quais os desafios para o uso destes produtos naturais. Além disso, o uso de produtos naturais para o tratamento de doenças do sistema nervoso e, por fim, possíveis modelos experimentais para a bioprospecção de novas moléculas de origem natural. Na nossa aula anterior, nós vimos que substâncias obtidas a partir de extratos de plantas e também de venenos de animais pertencem às mais variadas classes químicas. Podem ser proteínas, peptídeos, flavonoides, nucleosídeos, poliaminas, alcaloides, terpenos, taninos, cumarinas, lignanas, entre outros. E que isso forma uma grande biblioteca química que pode servir como base para o desenvolvimento de novos fármacos. Um bom exemplo do uso de substâncias obtidas a partir de fontes naturais é a que representa a história do professor Sérgio Ferreira. O professor Sérgio Ferreira foi um pesquisador da USP de Ribeirão Preto que descobriu um peptídeo chamado fator potenciador de bradicinin a partir do isolamento de um peptídeo existente no veneno da serpente Botrops jararaca, uma serpente brasileira. E essa descoberta, ela abriu caminho para o desenvolvimento de uma nova classe de drogas antihipertensiva, os inibidores da enzima de conversão angiotensina, ou inibidores da ECA. Quase meio século depois que esse grupo de brasileiros descobriu esse fator potenciador da bradicinina, a fabricação desses medicamentos ela está nas mãos de indústrias farmacêuticas como a Bristol Myers Squibb Company. E isso representa aquilo que eu mencionei na aula anterior, a necessidade que o país tem de proteger o seu patrimônio genético. Porque foi a partir das descobertas do grupo do professor Sérgio Ferreira que esse pesquisador, o Robert Vane, um farmacêutico britânico, conseguiu ajudar na descoberta e no desenvolvimento de um novo medicamento, que talvez muitos de vocês conheçam, que é o captopril. Talvez o antihipertensivo mais usado no mundo, e patenteado por essa empresa britânica. E, inclusive, o Robert Vane, ele foi agraciado com o Nobel de Fisiologia e Medicina em 1982, pelas suas pesquisas relacionadas às prostaglandinas. Então, aqui a gente tem um bom exemplo, de uso de substâncias advindas de produtos naturais e o quanto elas podem ser aplicáveis. Nós temos outros vários exemplos de medicamentos que foram desenvolvidos a partir de peptídeos e moléculas não peptídicas advindas de venenos de serpentes. Por exemplo, aqui vocês podem observar dois medicamentos, o Integrilin e o Agrastat, que são medicamentos usados na prevenção de trombos, porque são agonistas de receptores de integrina. Então, eles favorecem a não agregação plaquetária e isso impede a formação de trombos. E o Integrilin, ele veio e foi desenvolvido a partir do veneno da cascavel Cistrurus, enquanto o Agrastat ele foi desenvolvido da Aedes carinatus. Então, são dois medicamentos aí comercializados e que também foram desenvolvidos a partir do veneno de serpentes.
Um outro medicamento bem interessante é o Prialt, né? Ele foi desenvolvido a partir do peptídeo ziconotide. Esse peptídeo ele foi obtido a partir do veneno desse caracol marinho, o Conus magus. Quando os pesquisadores observaram a composição do veneno, descobriram uma ômega conotoxina, que eles denominaram de ômega conotoxina M7A. Depois eles sintetizaram, né, o SNX-111, que é a ziconotida, e eles descobriram que esse peptídeo era um bloqueador seletivo para canais de cálcio. E o interessante é que, como ele era seletivo, ele atuava nas vias de dor, né? Nas vias centrais de dor. Então, ele é cerca de 1000 vezes mais potente, por exemplo, que a morfina, né? Então, hoje ele é comercializado, não aqui no Brasil, mas na Europa e nos Estados Unidos. E é uma história aí de sucesso também de um outro fármaco advindo de venenos de animais. Nós temos as plantas e outros organismos, como por exemplo o agonista também de trombina, que é um anticoagulante, que foi obtido a partir das secreções da sanguessuga, né? E nós temos também anestésicos, né, que são antagonistas colinérgicos, relaxantes musculares obtidos através de plantas, como por exemplo plantas que fornecem essa substância, a tubocoralina, né? Os indígenas da Amazônia, alguns grupos, já utilizavam o extrato dessa planta como dardo paralisante para conseguir derrubar macacos e outros mamíferos, né? Que eles usam né, na sua alimentação. Então, hoje a gente sabe que a tubocoralina é responsável e é comercializada na forma de relaxante muscular, um anestésico principalmente utilizado localmente. A gente tem ainda histórias mais antigas, né? A morfina, a própria morfina, que é um analgésico potente, ela foi extraída da papaver sonífero, né? E o Plaquetel, que é uma droga usada para tratamento de vários tipos de câncer, também foi obtida a partir do salgueiro, esse Tactus brevifolia, né? Então, esses são alguns dos exemplos. Um outro exemplo interessante refere-se às toxinas botulínicas, né, que são obtidas a partir de bactérias, né, Clostridium botulinum. E essa bactéria, ela tem vários tipos de substâncias, de toxinas, inclusive ela é conhecida pelo botulismo, que é uma doença causada pelo consumo de alimentos que não foram adequadamente conservados, né? E aí essa bactéria prolifera e a pessoa pode morrer de parada cardiorrespiratória. Mas as pesquisas levaram ao isolamento dessas toxinas, né? São várias, do tipo A, B, E, F, mas a A especificamente hoje ela é comercializada, muitos de vocês conhecem, como Botox. E o Botox ele é interessante porque ele paralisa, né, a musculatura. Então ele tem uma ação local, específica, e ele não é só usado para estética, mas ele também pode ser usado, por exemplo, para tratamento de estrabismo, para tratamento de espasmos musculares incontroláveis, distonias, hiperidrose, que é aquele suor excessivo, porque ele consegue impedir que as glândulas acabem produzindo suor excessivamente, e hoje ele é utilizado até mesmo para enxaqueca decorrente da musculatura craniana, né? Então tá aí as toxinas botulínicas como história de sucesso também. É claro que durante esse processo entre a bioprospecção, entre procurar uma substância com potencial terapêutico e o desenvolvimento de um novo medicamento, muitas coisas podem dar errado, né? Aqui eu trago alguns exemplos disso, né? Quando descobriu-se o potencial das ômega-toxinas através da ziconotide, né? Vários pesquisadores e indústrias começaram a investir
nas pesquisas em relação a outras conotoxinas, né? Então, um exemplo é a ômega conotoxina C6D, que era isolada de um outro veneno do Conus cactus, né, do caracol Conus cactus, era um bloqueador de canais de cálcio também, mas a indústria que detinha sua patente faliu e com isso as pesquisas dessa toxina foram enterrados, né? A alfa-conotoxina VC1.1, ela também advinha de um outro caracol e era um antagonista de receptor colinérgico, né, com potencial para tratamento para várias doenças. Mas quando foi ser testada em um estudo clínico com humanos, ela mostrou uma baixa eficácia. E o Shen 2174, que também foi obtido de um caracol, ele era inibidor de recaptação de noradrenalina e quando ele foi ser testado, ele tinha uma alta toxicidade periférica, né? Então afetava fígado, rins. Então não adianta você ter um medicamento que tem um grande potencial para tratamento de uma determinada doença se ele acaba matando a pessoa porque afeta, né, tóxico para outros órgãos. A clorotoxina também é um outro exemplo, ela foi obtida a partir do veneno de um escorpião, era bloqueadora de canais de cloro e inibidor, né, de metaloproteinases, então tinha um potencial anticancerígeno, mas por decisão da indústria que detinha sua patente, foi suspensa o desenvolvimento do fármaco sem qualquer explicação. Então, esses são alguns exemplos de situações que podem ocorrer quando você está investigando o potencial de uma substância obtida a partir de produtos naturais. E às vezes nem sempre é rápido, né? Mesmo aqueles exemplos que eu dei para vocês do desenvolvimento do Prialt, que veio da ziconotida, aquilo foi um estudo de 3 a 4 décadas para você ter um medicamento, né? Aqui eu trago outros exemplos, o peptídeo DNP, que vem da serpente Dendrohaspis, ele é um peptídeo natridiurético, né? Então ele pode ser usado em pacientes com falha cardíaca, mas ainda está sob investigação, porque você precisa cercar-se de todas a base para saber se realmente esse medicamento tem esse potencial e qual é o seu mecanismo de ação. Um outro produto, o SHK-186, ele foi extraído da anêmona, né? E é um bloqueador de canal de potássio, pode ser usado, por exemplo, em doenças como esclerose múltipla e doenças autoimunes, mas também está em investigação há algumas décadas. A alfa-cobrotoxina vem da serpente naja, né? Das espécies de naja, e são estimuladoras de citocinas, incluindo o interferon gama. Então, poderia auxiliar também no tratamento de algumas doenças, mas também está há décadas sob investigação e não se chegou a um medicamento. Agora, um dado bem interessante é quando a gente olha as aprovações do órgão de regulamentação americana, né, o FDA. Nas últimas décadas, ele tem aprovado centenas de novas substâncias, novos medicamentos para utilização em diversos tratamentos, né? Então, esse gráfico ele traz dados desde 1993 até 2020 sobre anualmente quantos produtos são aprovados para o FDA. Se a gente olhar no ano de 2020, foram 53 novos medicamentos aprovados. Em amarelo são as entidades, né, são substâncias sintéticas, substâncias que são consideradas como novas moléculas. Agora, esse número 13, né, que está em azul, representa 13 produtos que foram licenciados e que provavelmente advêm de substâncias naturais ou de produtos já existentes. E o que é interessante é que apesar se a gente pensar nessas últimas 3 décadas, a gente ter quase 1.000 novas drogas sendo aprovadas pelo FDA, pouquíssimas dessas drogas, desses fármacos, advêm de toxinas de animais peçonhentos ou de extratos de plantas, né?
Por que isso acontece? Principalmente, se você observar, agora já está tendo um aumento, né, dessas entidades que vendem produtos já existentes na última década. Antes era uma, duas, no máximo cinco. Agora a gente já passou para 12, 17, 10, né? Isso vem porque só com o avanço tecnológico é que a gente tem o avanço científico, né? Então a tecnologia ela precisa dar um salto para a ciência avançar também. Então uma das coisas que a gente tinha antigamente era a limitação de obtenção de substâncias em relação a isolamento e determinação da estrutura molecular. Então a gente não tinha equipamento para isso, né? E os equipamentos que a gente tinha na época, por exemplo, precisavam de grandes quantidades de material, por exemplo, grandes quantidades de veneno, grandes quantidades de extratos, né? Para obtenção de uma quantidade absurda, por exemplo, em torno de micrograma ou picograma, né? Então, isso dificultava bastante os estudos e ainda mais o desenvolvimento de novos fármacos a partir dessas moléculas. Com as novas técnicas de isolamento e química mesmo, né, determinação química de estrutura, a gente agora tem um avanço muito grande e um incentivo maior no campo da bioprospecção de novas moléculas advindas de produtos naturais. É importante, então, nesse momento, que a gente tenha em mente que há grandes desafios quando a gente faz a bioprospecção de um produto até levá-los às prateleiras das farmácias, né? Alguns desses desafios eu já comentei, como a falha na eficácia em testes clínicos, ou até o surgimento de uma toxicidade que não era observada nos estudos pré-clínicos, né? E além disso, questões comerciais também foi abordado, né? A indústria fale, a indústria ou o comércio que você tem a patente junto, ele não incentiva o desenvolvimento de medicamento, né? Então, esses são os maiores desafios que a gente tem. Um outro ponto importante que a gente tem que levar em consideração é que apesar do avanço tecnológico, né, do avanço no conhecimento científico, a maioria das doenças elas têm um caráter multifatorial, então elas não têm uma causa única. E muitas vezes isso faz com que uma substância que tem um potencial efeito acabe não sendo benéfica, não tendo eficácia. Porque muitas vezes, por exemplo, você descobre uma substância que é anti-inflamatória, então ela é boa para uma doença. Só que muitas vezes a inflamação não é a única causa daquela doença. Então aquele medicamento ele pode até melhorar alguns pontos dos sintomas do paciente, mas acaba não sendo uma droga de tratamento daquela doença. Mas o fato é que os produtos naturais eles são uma alternativa viável para a obtenção de novas moléculas visando alvos biológicos, né? E moléculas que podem ser moléculas modelo para o desenvolvimento de novas entidades químicas com potencial para tratamento em humanos. Então agora nós podemos considerar um grupo de doenças que afeta o sistema nervoso central. Naturalmente, o sistema nervoso do ser humano ele vai envelhecendo, ele vai tendo uma perda progressiva de funcionalidade ao longo dos anos. Isso faz parte do envelhecimento normal. Mas é claro que situações exógenas e endógenas podem acelerar esse processo de perda neuronal e de funcionalidade, como, por exemplo, lesões, traumas, infecções, estresse, processos neurodegenerativos, disfunção neuroquímica, vascular, o uso de psicoativos e, é claro, a própria genética do ser humano que pode favorecer o surgimento de determinadas patologias. As patologias que mais afetam, né, o ser humano estão divididas em três principais classes, né? As neuropsiquiátricas,
como por exemplo os transtornos de ansiedade, os transtornos de humor, como a depressão, a esquizofrenia, as neurológicas, como epilepsia e acidente vascular cerebral, e as doenças neurodegenerativas, por exemplo, Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla e doença de Huntington. O fato é que todas essas doenças afetam milhões de pessoas em todo o mundo. E elas têm medicações que muitas vezes não são efetivas. E daí é inquestionável o desenvolvimento de novos fármacos. Por exemplo, doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson, para o seu tratamento, você só tem fármacos que são sintomáticos, que tratam os sintomas. E que muitas vezes esses sintomas podem ser controlados por alguns anos. E depois o processo neurodegenerativo continua e esses medicamentos não têm mais ação. Então, diante disso, o desenvolvimento de novos fármacos é reconhecido como sendo primordial para diversas doenças que afetam o sistema nervoso. E como que a gente pode investigar o potencial terapêutico de uma determinada substância, né, obtida de uma fonte natural? Bem, você tem os estudos in vitro e in vivo, que são estudos pré-clínicos, né? Mais recentemente, a gente tem uma outra alternativa, que são os estudos in sílico, que têm ganhado muita atenção e crescido com o desenvolvimento tecnológico e científico, né? Porque tem uma vantagem de ser rápido na sua execução, de ter um baixo custo e uma capacidade de reduzir o uso de animais em ensaios, por exemplo, de toxicidade, né? Então, a modelagem computacional realizada em sílico, ela veio para compor, né, esses estudos pré-clínicos. Mas os estudos in vitro utilizam culturas de células, que podem ser células específicas, que modelam determinada característica de uma determinada doença. Você pode ter também a utilização de organismos invertebrados, como o verme elegans, que é muito utilizado na neurociência, mas você tem os estudos em vivo, que são realizados a partir de animais, como, por exemplo, os roedores, né? Bem, por que estudar animais? Por que usar animais e não fazer só os testes in sílico e os testes in vitro, né? Porque por mais elegantes e desenvolvidos que sejam esses testes in sílico e in vitro, eles têm uma limitação, que é a mimetizar a complexidade do organismo humano, né? Então, a gente usa os modelos animais, que têm entre 65% a 99% de similaridade genética com a gente, né? Então, como eu falei para vocês, um modelo muito usado na neurociência é o do verme elegans, que é esse verme aqui. Você tem modelo de elegans até para doença de Alzheimer, doença de Parkinson, porque a manipulação genética do DNA desse verme é muito fácil, então você consegue fazer ele expressar proteínas, expressar receptores que você tem foco na sua pesquisa. Mas organismos vertebrados, como peixes e roedores, são os mais utilizados, né? E, claro, primatas são cada vez menos utilizados devido às questões éticas envolvidas. E o que seria um bom modelo em vivo, né, para mimetizar o que a gente observa nessas doenças ligadas ao sistema nervoso central? Primeiro que esse modelo ele precisa ter uma validade de face, ele precisa ter uma analogia com a doença, né? Então ele precisa mimetizar os sintomas dessa patologia. E isso a gente pode observar nos comportamentos dos animais. Então, por exemplo, um bom modelo para Parkinson vai ser um modelo em que o animal vai desenvolver sintomas motores, né? Você precisa ter uma validade de construto ou de homologia, onde você vai observar a reprodução de aspectos fisiopatológicos da doença. Então, o cérebro desses animais também precisa apresentar os biomarcadores, como, por exemplo, na doença de Parkinson, os agregados de Lewis. E você precisa ter a validade preditiva,
que é a capacidade nesse modelo de responder a agentes terapêuticos, né? Principalmente os agentes terapêuticos já utilizados na clínica. Você tem que ter um padrão de comparação daquela substância que você está investigando. Então, o modelo ele precisa ter analogia, ele precisa ter homologia e ele precisa responder farmacologicamente aos agentes já utilizados na clínica. Tenho vários exemplos na literatura sobre como investigar fontes obtidas a partir de produtos naturais. Um bom exemplo são os extratos de passiflora, né? Passiflora é o maracujá, que a gente conhece, existem várias espécies, se você for na farmácia existe uma seção inteira só de diversos medicamentos com base de passiflora, né? E você também tem várias publicações que mostram a eficácia no uso do extrato da passiflora e não de um composto único, um composto isolado, né? O extrato da passiflora, ele pode ser utilizado para melhorar condições ligadas à ansiedade, para melhorar também condições ligadas a estresse, a perda de memória, a falta de sono, né? Então a gente tem aí uma riqueza de estudos que mostram a eficácia do extrato desse tipo de espécie de plantas, né? O meu grupo de pesquisa, alguns anos atrás, através da dissertação de mestrado do Luiz Eduardo, investigou o extrato da Passiflora cincinata. A Passiflora cincinata ela é um maracujá do mato, né? Um maracujá selvagem, a foto dele está aqui, que é muito encontrado no sertão nordestino, né? Então, um químico fez o extrato dessa planta e nos forneceu, e a gente foi investigar os efeitos em um modelo da doença de Parkinson, para ver se minimizava os efeitos, né, que a gente observa. Então, como é que é esse modelo? Nós usamos camundongos, e camundongos mais velhos, né, camundongos de 7 meses, e esses animais eles recebem um fármaco que é chamado reserpina. A reserpina ela se liga a receptores das vesículas sinápticas e ela provoca a depressão dessas vesículas. Então o neurônio ele não consegue ter neurotransmissores na vesícula. Com isso, esses neurotransmissores começam a se acumular no terminal dos neurônios e isso gera um processo de neuroinflamação e de estresse oxidativo. Bem, a reserpina ela atua em monaminas, principalmente dopamina e noradrenalina. Então, o que ela faz? Ela provoca primeiro essas lesões, essa depressão de neurotransmissores em regiões produtoras de dopamina, que é o neurotransmissor principal sendo afetado na doença de Parkinson. Então, com a administração dia sim, dia não da reserpina, o animal ele começa a desenvolver algumas características parkinsonianas, né? A gente não diz que o animal está doente com Parkinson, mas ele demonstra alguns sintomas de parkinsonismo, como, por exemplo, dificuldade de iniciar o movimento, tremores de face, porque o roedor ele anda com as 4 patas, então ele não poderia tremer as patas, mas ele treme a face, né? Ele treme o focinho, ele treme a face abaixo dos olhos, e além disso ele demonstra também uma perda de memória. E essa perda de memória é interessante porque ela antecede os sintomas motores, o que também é observado em pacientes com Parkinson, né? Geralmente esses pacientes, eles demonstram alterações cognitivas e alterações de sensibilidades que precedem os sintomas motores que caracterizam a doença. Então esse é um bom modelo que mimetiza, porque tem a analogia, né? E a homologia, e além disso tem biomarcadores patológicos, como por exemplo a diminuição de uma enzima que é a tirosina hidroxilase, que é responsável pela fabricação de dopamina. Então os animais que recebem a reserpina, eles têm uma diminuição na marcação dessa enzima, como a gente pode ver aqui, quando comparados com os grupos controle, né? E os animais que recebem o extrato da passiflora têm uma restituição
dessa tirosina hidroxilase, mostrando um efeito neuroprotetor. E a gente também pode observar que conforme os animais recebem a reserpina, eles vão aumentando o tempo de catalepsia. O que é catalepsia? É um comportamento que demonstra a dificuldade do animal de iniciar o movimento. Você coloca as patas dianteiras dos animais numa barra que fica a 4 centímetros do chão, e você mede o tempo que o animal demora para descer dessa barra. Então, como você pode ver, nos primeiros dias o animal é colocado na barra e imediatamente ele desce. Mas com o passar do tempo, o animal que recebe a reserpina, ele começa a permanecer mais tempo na barra. E o animal que recebe passiflora, ele fica menos tempo na barra, demonstrando também um efeito neuroprotetor. É claro que ao final do tratamento, depois de 30 dias, mesmo a passiflora não é capaz de reverter esse déficit motor. Mas o mais importante é que durante o tratamento, no início, ela tem esse efeito neuroprotetor. Então, isso aí é um trabalho que a gente fez demonstrando o potencial uso de um extrato de uma planta como uma terapia adjuvante para o tratamento da doença de Parkinson. Num outro estudo, nós investigamos o extrato de uma planta que é chamada Epligella fruticosa, né? E a gente fez uma complexação desse óleo essencial extraído dessa planta com uma beta-oxicodextrina, que é um composto importante que estabiliza as moléculas desse óleo e aumentam a biodisponibilidade quando ingerida por mamíferos. Então, aqui você também tem um exemplo da participação biotecnológica, né? O óleo essencial, ele seria mais difícil de ser absorvido pelo tubo gastrointestinal do ser humano, ou no caso aqui dos animais, mas com a complexação com uma molécula de beta-ciclotextrina, a gente superou este problema. A Epligella era chamada também, conhecida como alecrim do mato. Então, o José Ivo, né, que fez o doutorado investigando os efeitos desse extrato de planta, também usou o modelo de Parkinson que nós temos no laboratório. O que ele observou? Que os animais tratados com reserpina começam a desenvolver a catalepsia a partir da 10ª ingestão, no 21º dia, 23º dia. Mas os animais que receberam a Epligella, o extrato da Epligella, têm uma menor permanência na barra, mostrando um efeito neuroprotetor. Novamente, não é um efeito completo que cessa o déficit, mas é um efeito considerável, né? E uma outra coisa interessante que ele observou nesse estudo foi em relação a déficit de memória, né? A gente usa um teste que a gente chama de tarefa de reconhecimento de objeto, onde numa primeira fase a gente coloca o rato dentro de um campo, onde vai ter 2 objetos iguais, por exemplo, 2 quadradinhos. O que você espera? Que os animais eles explorem igualmente, né, no tempo esses objetos, porque são objetos que são iguais. E é o que a gente observa nesse gráfico da sessão treino. Independente do grupo, os animais eles exploram 50% cada um dos objetos. Quando a gente passa 1 hora e recoloca esse animal nesse campo, só que agora a gente troca um dos objetos, o que a gente espera? A gente espera que esses animais eles cheirem mais, eles se interajam mais com esse objeto novo, afinal é uma novidade. E é o que a gente observa nos grupos controles, né? Os animais que receberam água, né, que era o nosso grupo controle em comparação com o extrato da Epligella, e os que receberam só a Epligella. Eles distinguem, eles permanecem mais tempo explorando o objeto novo. Os animais que receberam reserpina, eles não conseguem distinguir os objetos, eles continuam explorando 50%. Isso aqui demonstra um déficit de memória, né? E aí, quando os animais recebem o extrato da Epligella complexado com a ciclodextrina, esse déficit ele é prevenido, né? Mostrando que além do efeito protetor motor, o extrato dessa planta também tem um efeito cognitivo, né? Nesse estudo, nós também fomos observar, né, os biomarcadores, então através daquela tirosina hidroxilase, que é a enzima que participa do processo de
fabricação da dopamina, nós observamos novamente que o grupo de animais que recebeu a reserpina tem uma diminuição, né, na produção de reserpina, principalmente duas áreas que são dopaminérgicas, o estriado dorsal e a substância negra parte compacta. E os animais que receberam o extrato da epigela têm uma reversão, tem um impedimento da perda dessa tirosina hidroxilase, da ativação dessa tirosina hidroxilase. Então aqui a gente também tem um efeito neuroprotetor olhando a nível molecular. Então esse estudo ele mostrou que esse extrato dessa planta, quando complexado, ele pode também ter efeitos antiparkinsonianos, né? Então, eu poderia dar vários exemplos, não só do meu grupo de pesquisa, mas de outros grupos que têm utilizado dezenas de modelos de várias doenças, tanto ligadas a transtornos de ansiedade, depressão, Parkinson, Alzheimer, doença de Huntington, em que investigam o potencial de produtos naturais para o tratamento dessas doenças, né? Então, esses são alguns exemplos simples, né, de como que você pode investigar esse potencial terapêutico de produtos naturais. Então, resumindo, muitos fármacos utilizados no tratamento das doenças do cérebro foram desenvolvidos a partir de produtos de origem animal e vegetal. São histórias de sucesso. Apesar do grande potencial dessas substâncias vindas de produtos naturais, muitos são os desafios até a gente chegar na comercialização, até a gente chegar no medicamento. Então, nós vimos que você precisa ter uma eficácia reproduzida nos testes clínicos, você tem que ter uma baixa toxicidade e, além disso, você precisa ter um envolvimento comercial para que você consiga colocar esse medicamento ao alcance das pessoas. E para a gente chegar nesse ponto, a gente precisa utilizar modelos, né? Modelos experimentais. Nós vimos que o modelo in sílico ele é um modelo muito utilizado hoje, né, para evitar o uso direto de animais, por exemplo, para medir toxicidade, mas os modelos experimentais mais usados são in vitro e in vivo, né, e que eles favorecem essa busca por novos compostos com potencial terapêutico. Há diferentes modelos experimentais com animais que mimetizam as patologias do sistema nervoso central e que podem também avaliar esse potencial terapêutico de substâncias vindas tanto de extratos de plantas quanto de venenos de animais. Como referências, né, vindas de livros, vocês podem utilizar o que eu já tinha mostrado na aula anterior, que é esse livro de Bioprospecção e Inovação Tecnológicas de Produtos Naturais Derivados de Plantas e de Animais, né, que é do grupo da Universidade Federal da Paraíba. Você também tem um mais específico ligado a neurociências, que são modelos animais, né, experimentais em animais. E você também tem o livro de psicofarmacologia clínica, que ao final de alguns capítulos você também tem modelos de animais que são utilizados para investigar o potencial terapêutico de algumas substâncias. Meu muito obrigada, esse é o meu contato. Até a próxima!